Hoje nós vamos ver uma história aqui, que é a história justamente daquilo que Deus realiza quando alguém está em profunda crise. Quando alguém está em profunda crise, Deus intervém. Quando alguém está em profunda crise. Quando você está em profunda crise, Deus intervém. Com milagre, sobrenaturalmente. Lá em Marcos capítulo 5, Jesus é chamado por um homem chamado Jairo, e a filhinha dele está morrendo. E Jesus estava indo com ele. Versículo 24. Jesus foi com ele. Veja que Jesus está se importando com Jairo. Deus se importa com cada um de nós. Depois, o texto continua dizendo que uma grande multidão o seguia. Estou lendo o versículo 24. E o comprimia. Jesus já era muito conhecido. E as pessoas sabiam que ele tinha curado, já tinha operado muitos sinais e maravilhas. Então tinha uma multidão ao redor dele, que o seguia e o comprimia. Versículo 25. E estava ali certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia. Um fluxo de sangue que não cessava. Como se ela tivesse o tempo todo menstruando. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos. Vários médicos. Primeiro socorro que ela procurou foi na ciência daquele tempo. Ela precisava de uma saída para o seu problema. E ela pensou que a saída era a medicina. A ciência. E continua o texto dizendo, e gastara tudo o que tinha. Segunda saída, vamos ver se o dinheiro resolve. Você fala, não é a mesma coisa, pastor. Sim, mas se ela não tivesse grana, ela ia ser atendida lá numa unidade de saúde de grátis, né? É tipo o SUS. Mas ela tinha dinheiro. Mas ela gastou também todo o dinheiro. Mas olha o que o texto diz. Mas, ao invés de melhorar, piorava. Mas, ao invés de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, obviamente aqui Jesus já é muito conhecido, ela ouve falar de Jesus e chegou por trás dele, no meio da multidão. Bom, essa mulher notoriamente quer fazer algo às escondidas. Porque ela chega por trás dele para que ele não a veja. No meio da multidão, quer dizer, ninguém vai me ver. Essa multidão aqui comprime Jesus. Eu vou chegar ali, tanto de gente assim, não vou ser percebida. E tocou em seu manto. Obviamente, essa mulher, então, pelo estado dela, ela vai ali meio que se arrastando e toca no manto de Jesus. Toca na vestimenta de Jesus. Porque pensava, o que pensava esta mulher? Olha só, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. É um pensamento de fé. É um pensamento de fé. Imediatamente cessou sua hemorragia. Imediatamente cessou a sua hemorragia. Ei. Olha, presta atenção nisso. Volto lá no versículo 25. Versículo 25 que diz, certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. E ela procurou médicos e gastou todo o seu dinheiro atrás dos médicos. Mas aqui diz que no simples fato dela tocar em Jesus, sua hemorragia
foi imediatamente estancada. Ela curou, foi curada imediatamente. No mesmo momento, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Versículo 30. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou o meu manto? Uau! Seus discípulos responderam com a resposta mais óbvia do momento. Responderam seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Jesus fazia algumas perguntas que deixavam os discípulos com perguntas maiores ainda. Como assim, Jesus? Não estou entendendo. Não é quem te tocou, são quem te tocou. Tá? Você tem que pôr um plural aí. Como assim quem te tocou? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Você tentou já entrar dentro dessa cena aqui? Jesus percebe que sai virtude dele e ele começa a olhar ao redor e dizer: ué, quem fez isso? Eu senti algo diferente acontecer. Eu percebi que de mim saiu poder, virtude. Bom, o que aconteceu? Aquela mulher ficou assim: se este é quem eu estou crendo que ele é, já ele vai me descobrir. Ele já percebeu que saiu virtude. Como ele sabe de todas as coisas, eu até acho que aquela mulher pensou assim: eu sei que ele já sabe que sou eu, mas ele está esperando que eu mesmo me declare. Então, a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, ué, não é estranho para você também? Como? Uma mulher que estava 12 anos doente, é curada e está tremendo de medo? Por quê? Por que será que essa mulher está tremendo de medo? Aqui havia um homem que ele estava paralítico há muito tempo. E quando Jesus o cura, ele sai pulando de alegria. Essa atitude eu posso entender. Mas você pode entender por que alguém que sofre de uma doença há 12 anos é curada e, no momento só, imediatamente, ela está tremendo de medo. O versículo continua e diz: contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé te curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Olha, percebe que essa mulher, é necessário que citasse que era uma mulher. Havia na tradição religiosa do meio daquele povo, essa lei não estava nos 10 mandamentos, mas estava na lei das tradições de Israel, é bíblico até, e aí merece um estudo maior, não vou entrar nessa questão, mas ali estava dizendo que a mulher, durante o período em que estava menstruada, deveria ficar isolada, e o seu próprio marido não poderia nem tocá-la, porque ela era considerada imunda. Rezava também na religião que aquela mulher não poderia de jeito nenhum, por exemplo, ser tocada por um sacerdote, porque ele ficaria imundo. Não poderia sequer ser tocada por alguém que servisse. Por exemplo, os músicos aqui naquela época não podiam orar com imposição de mãos em uma mulher que, por exemplo, estivesse no seu período. Você percebe
por que que aquela mulher está ali e está com toda aquela dificuldade? Ela está provavelmente sozinha, porque uma mulher que é considerada imunda o tempo inteiro, você imagina, é como um leproso. O leproso naquela época tinha que ficar isolado da sociedade. Eles não podiam sequer morar dentro daquela comunidade. Eles precisavam ficar separados. Aquela mulher era considerada imunda, ela estava totalmente isolada. E aí, no seu desespero, né, porque aquela mulher estava em total isolamento social, ela vai procurar Jesus para livrá-la, para socorrê-la de um mal que, se ela fosse curada, ela poderia voltar a se socializar. Ela poderia ser ressocializada se curada. Porque ela estava num isolamento social terrível, se sentindo sozinha, abandonada, sem amor, sem carinho, sem afeto, sem toque. Agora perceba isso. Aquela mulher que sofre há 12 anos daquilo ali, ela vai procurar, porque o que aconteceu com ela? Ela procurou uma saída através da ciência do momento. Ela procurou uma saída. Tem vírus que pega a pessoa, que ataca a pessoa e faz a pessoa sofrer o tempo todo. Por exemplo, se o sujeito é palmeirense ou São Paulino, ele foi atacado de um vírus que não tem cura, gente. E ele vai sofrendo o tempo todo, veja só, né? São Paulino, meu amigo William, há 10 anos ele não comemora um título, eu fico com peninha dele às vezes, né? Mas ele é meu amigo. E ele não está isolado social por causa do São Paulo. Depois na outra ele vai descontar, eu sei, mas assim. A hora que ele pegar o microfone, não vale, hein? Retaliação não pode, hein? Então, mas há questões, há problemas que nos acometem, que a ciência não tem resposta. Vem cá, o coronavírus escolheu classe social? Quais foram os primeiros acometidos pela doença, se não foram os países chamados desenvolvidos? E parece que em países mais desenvolvidos, ele não tem mesma ação, e parece que, só parece, né? Ninguém sabe de nada nessa pandemia toda. Agora você percebe, nós estamos num tempo em que a ciência alcançou resultados demais, fala a verdade. Demais. Está me vindo cada coisa aqui agora no momento, me desculpem os palmeirenses, mas nem no jogo de videogame o Palmeiras teve campeonato mundial. Isso é uma coisa que não foi resolvida, né, gente? Mas assim, com todo o avanço tecnológico. Agora, gente, tem coisa que a tecnologia faz que é demais. Por exemplo, as comunicações. Você já percebeu o que a comunicação faz? Tornou um mundo desse tamanhinho. A tecnologia que levou a ciência a construir, por exemplo, aeronaves como as que temos hoje, a gente sai daqui e no mesmo dia a gente pode atravessar um oceano e chegar lá do outro lado do mundo. A tecnologia que nós estamos aqui em volta, aqui, com essa tela de LED, né, sendo transmitido online, a pessoa tem gente nos assistindo lá em outras nações. Se você voltasse algumas décadas atrás, se você entrasse no culto no túnel do tempo e chegasse lá e contasse o que está acontecendo hoje, tá, beleza, acredita. A ciência alcançou algo assim, e a medicina? A medicina faz transformações fora do comum. Mas me diga, toda a ciência que nós temos neste momento consegue parar um bichinho que a gente não consegue nem enxergar? E a gente fala muito do coronavírus, mas e a dengue? E outras epidemias que estão se alastrando hoje mesmo pela África? Mesmo com toda a tecnologia, com toda a ciência, há coisas
que a gente nem vê, coisas tão pequeninas, que fazem um estrago enorme, mesmo com toda a ciência que nós temos hoje. Imagina lá no tempo daquela mulher. Obviamente, a medicina daquele tempo não teve resposta para o sofrimento daquela mulher, e hoje ainda a ciência não tem respostas para o sofrimento, para uma boa parte dos sofrimentos humanos. Quando a ciência avança e o homem coloca a sua fé na ciência, vem doenças, por exemplo, como a depressão. Quantas pessoas morrem por causa da depressão? Suicídio, todas essas coisas. A saída não está na força do homem criar ciência, apesar de que a própria ciência que existe, que é tão bênção para mim e para você, eu vou ao médico, você vai ao médico, nós temos hospitais, que bênção que é a ciência. Mas até a ciência é dádiva de Deus. Até a ciência é dádiva de Deus. Os médicos, dom, presente de Deus para nós. Psicólogos, psiquiatras, ajudam tanto, né? Imunologistas e tantos outros médicos agora que podem nos ajudar, infectologistas. Tem sido bênção, mas chega um ponto que a própria medicina diz assim, quantas vezes eu fui a hospitais visitar doentes, e chega um momento em que o médico já diz assim, ó, o que a medicina podia fazer, já fez. Eu já ouvi vários médicos dizerem, e agora é com Deus. E Deus ir lá e curar a pessoa, salvar a pessoa. Porque o que a medicina não pode fazer, a saída não está na medicina. Jesus é a saída. A medicina ajuda, a ciência ajuda, glória a Deus pela ciência. Mas a resposta mesmo é Jesus. Já pensou se você pudesse ir àquele resort, fazer aquele descanso, você tem um jatinho só para você e para a sua família. Até o piloto era da sua família. Você sai daqui, desce naquele resort, né? Quem sabe na beira do mar ou numa ilha, escondida, secreta, só você na ilha. Você fala, precisava ter muito dinheiro para isso, não é verdade? Só que é o seguinte, você acha que isso daí traria total libertação ao homem e traria total felicidade? Você quer que faça uma pesquisa e perceba qual é o percentual de pessoas ricas que sofrem de depressão. Tem até aquela, às vezes a gente fala, as pessoas brincam, a gente diz, dinheiro não traz felicidade, né? Aí alguém completa, mas manda buscar. Será? Porque afinal de contas, o que é essa tal de felicidade? Será que se você tivesse muita grana, muito dinheiro, todos os seus problemas seriam resolvidos? Ou seriam eliminados alguns e aumentariam outros? Essa mulher tinha dinheiro, mas o dinheiro dela não resolveu o problema dela. Aquela mulher, ela sabia de religião, porque senão ela não iria até Jesus. Perceba que a mulher, até por ter esse isolamento social, quase que certeza, ela pertencia a alguma dessas tradições religiosas. Mas a religião não foi a saída para essa mulher. Porque quando a religião é só um conjunto de normas e doutrinas que regem a vida de um ser humano, ela não é resposta para ninguém. Quantos religiosos estão fracassados na vida, vazios por dentro? Porque eles buscam a religião apenas para satisfação própria, para satisfação do seu próprio ego, para se sentirem melhor, para fazerem de Deus o seu
escravo. Me dá isso, me dá aquilo, me dá isso, me dá aquilo. É sempre eu pedindo, pedindo, pedindo e pouco me oferecendo. Quantos religiosos enchem templos evangélicos e estão vazios? Aquela mulher não encontrou na religião a resposta para a sua vida, porque a ciência, o dinheiro e a religião não é saída para ninguém. A saída de verdade para a sua vida é Jesus. A felicidade não é um conjunto de coisas que você possa ter. A felicidade se chama Jesus. Quando aquela mulher procurou a resposta certa, ela teve a resposta. A palavra aqui, quando diz foi curada, também pode ser traduzida por foi salva. Aquela mulher não ia viver para sempre aqui na terra. Um dia ela poderia pegar até uma outra doença e morrer com aquela doença. Mas o mais importante, apesar de que era super importante ela ser curada, e Jesus olhou para a dor dela e atendeu o pedido dela, assim como atendeu a oração que o pastor Lennon fez aqui, e você que esteve aí, pediu intercessão, recebe a tua cura em nome de Jesus. Eu também orei, eu estava aqui crendo, e eu senti aquele fogo do Espírito Santo, mostrando que Deus estava agindo, Ele estava curando, sobrenaturalmente, operando sinais e maravilhas. Eu nem vou te contar as loucuras da minha oração, porque você vai ficar escandalizado comigo. Mas eu fazia cada oração aqui totalmente fora do senso comum, entendeu? Mas fé é isso, é loucura. É loucura. Aquela mulher teve um pensamento: se eu apenas tocar, eu serei curada. E por causa daquela fé, ela tocou em Jesus e recebeu aquilo que ela mais precisava, que era a cura para o seu corpo, mas algo muito além disso. Aquela mulher conheceu de verdade quem Jesus era. E isso é que muda a vida de qualquer pessoa. Conheço uma história de um missionário que trabalhou na África. E ele pegou câncer. Imagina quantas pessoas orando. E quantas pessoas de fé orando por aquele missionário. Ele nunca foi curado do câncer. Em um dos seus escritos ele disse: eu vou pregar o evangelho. Mesmo que for necessário estar empurrando uma cadeira de rodas. Eu vou pregar o evangelho. Você acha que a felicidade daquele homem estava no quê? Em ele ter saúde total, ou ele seguir e fazer a vontade de Deus? Talvez hoje muitos digam assim: repreende esse negócio de ser preso, de ser... Os apóstolos, eles eram presos constantemente, se eles cantavam louvando a Deus na prisão. Sabe por quê? A felicidade deles, a liberdade deles não estava exatamente no direito de ir e vir, mas no direito de pertencerem a Jesus, a quem ninguém podia tomar dele. Aquela mulher foi curada assim, e Deus vai atender muitos pedidos, e atende muitos de nossos pedidos. Deus não tem prazer nenhum em ver alguém doente. Você acha que Ele teria? Mas às vezes isso acontece conosco. Mas eu quero dizer para você, Deus tem poder para curar você milagrosamente. Você que me ouve agora, não sei onde você está, se você está aqui, nós vamos ainda orar. E Deus tem poder para curar. E Deus vai curar o câncer, Deus vai curar a depressão, Deus vai curar tudo. Mas eu quero deixar bem claro uma coisa aqui: não idolatre a sua saúde. Adore a Deus. Sabe por quê? Tem muitos sãos que estão tão doentes que vão morrer com a sua doença espiritual, que os levará para um lugar onde eles ficarão eternamente distante de Deus. Sem paz no coração aqui agora e sem paz no coração pela eternidade.
Mas há muitas pessoas que hoje estão doentes fisicamente, que são totalmente sãos, e que haverá um dia em que Jesus virá, ou elas irão para Jesus, e elas serão completamente perfeitas em Cristo Jesus para sempre, porque a perfeição já está dentro delas, porque Jesus já mora dentro da vida delas. Essa mulher se encontrou com a resposta para a sua vida. Jesus tem poder sobre a doença. Lembra do começo da conversa? E aqui a gente vai terminar a conversa. Jesus começou para ir atender um pedido de Jairo, porque a sua filhinha estava morrendo. Quando ele acaba de atender a mulher, chegam os familiares de Jairo e dizem: não incomode mais o mestre, porque a sua filhinha está morta. Jesus vai até a casa de Jairo e ressuscita a sua filha. Jesus tinha poder sobre doenças incuráveis, sim. Jesus tem poder até para fazer um morto renascer. Por isso, que se encontrar com Jesus é se encontrar com o poder da própria ressurreição. Em quem você está vivendo?